Vou gerenciar a minha primeira obra, abrir a minha construtora. Fabrício, o que eu faço? Quais as ferramentas de gestão eu tenho que ter para gerenciar uma obra minimamente? Então esse é o tema desse vídeo de hoje e eu estou muito empolgado para falar sobre isso. Por quê? Olha só, a maioria de engenheiros e arquitetos hoje, quando vão gerenciar uma obra, já fala assim: qual software de gestão? Fabrício, qual software de gestão eu vou utilizar? Não, vou gerenciar uma obra, eu preciso de um software de gestão. Bosta nenhuma. Eu não sei se pode falar isso no YouTube, então se não puder deve ter aparecido um aí, pip, enfim. Mas olha só, antes de você ter um software de gestão, que é uma ferramenta, né, que vai te trazer agilidade, produtividade e menos pessoas envolvidas, você precisa de ter uma metodologia para gerenciar uma obra. E você precisa, dentro de uma metodologia, conhecer quais são as ferramentas obrigatórias ou minimamente obrigatórias para você conseguir gerenciar uma obra. Então vamos lá, vou passar as que você tem que ter e você vai ver que não tem nada a ver com software. E se você já tem as suas próprias obras ou se você trabalha em uma construtora, você vai conseguir ver se, cara, nós estamos no caminho certo? A gente tem isso ou não tem? Olha só, vamos lá então. Para você gerenciar uma obra, quer dizer que, cara, essa obra já vai começar. Então eu nem vou citar aqui que você tem que ter todos os projetos da obra. Pô, a obra vai começar, você tem que ter todos os projetos, ok? Então estou partindo do princípio isso, ó, vou executar a obra, tenho todos os projetos. Muito bem, legal. Quando você tem uma obra para começar, primeira coisa é, você não quer saber quanto essa obra vai custar? Quanto vão custar cada uma das etapas? Qual será o lucro que você vai ter ao final dessa obra? Eu tenho certeza que sim. Logo, você precisa ter um orçamento de obras. Então essa é a primeira ferramenta, entre aspas, obrigatória para quem quer gerenciar uma obra. Quando você vai gerenciar uma obra, você tem que controlar custo etapa por etapa. Para isso você precisa ter o orçamento da obra em mãos, tá? Não em mãos, né? Na tela do computador. Agora olha só, ó, vou até bater aqui no computador. Lembra o seguinte, orçamento de obras, ele é vivo. O engenheiro abre o orçamento da obra todos os dias, para ele saber quais são os próximos custos, para ele controlar os custos atuais, para ele saber como que está a evolução da obra em relação a din-din, tá? Dinheiro, ok? Muito bem. Então você tem que ter obrigatoriamente o orçamento da obra. Ah, Fabrício, eu não tenho orçamento da obra que eu vou começar. Faça. Ou pague alguém para fazer para você. Por quê? Você tem que controlar os custos, senão jamais você vai saber qual lucro você vai ter. Se você está assistindo esse vídeo agora, talvez você não me conhecia, você quer indicação, por exemplo, Fabrício, mas eu não sei quem faz orçamento de obras. Manda uma mensagem aqui embaixo que provavelmente eu te indico um aluno meu. Eu tenho aluno no Brasil inteiro que sabe fazer orçamento de obras no nível profissional. Ok? Muito bem. Então, você está ali com o orçamento da sua obra lindo, maravilhoso. Está pronto para começar. Resolver uma parte de dinheiro. Ó, qualquer obra que a gente vai fazer envolve muito dinheiro. Ter o orçamento da obra é mostrar que você valoriza o seu dinheiro e ou o dinheiro do seu cliente, tá? Não brinca com dinheiro não. Obra envolve muita grana. Logo, quando você tem o orçamento da obra, mostra que você está respeitando o seu dinheiro e ou o dinheiro do seu cliente. Porque qualquer obrinha que a gente vai fazer envolve ali 500 mil, 400 mil, 800 mil ou passa de milhões de reais. Então você tem que cuidar do dinheiro da sua obra e lembra do seguinte, obra tem que dar lucro. Muito bem, então você está ali com o orçamento da sua obra pronto. Legal. Fabrício, ó, vou começar a gerenciar minha obra, você falou do orçamento da obra, estou com o orçamento, tá lindo. O que eu faço agora? Cronograma de obras.
Toda obra tem que ter um cronograma. Por quê? Cronograma, a gente está falando de prazo, duração de obra. Agora, você tem que ter o cronograma, não é para você saber assim, e a minha obra termina daqui a 6 meses. Isso é o que o leigo faz, isso é muito limitado. Você é engenheiro, gerente de obras, você entende que você precisa ter um cronograma para saber qual vai ser a duração etapa por etapa da sua obra. Por quê? Para entregar uma obra lá no prazo, não é você saber que dia que ela termina, não. É você saber o seguinte, que dia que eu começo a primeira etapa e eu termino a primeira etapa. Que dia que eu começo a segunda etapa e eu tenho que terminar a segunda etapa. Então, se você entregar cada etapa da sua obra dentro do prazo que está no cronograma, aí sim você consegue entregar uma obra no prazo. E por que eu estou falando isso? Lá no início da minha carreira, as primeiras obras que eu passei lá como engenheiro trainee, eu lembro que eu chegava na obra, aí o engenheiro gerente da obra falava assim, essa obra termina daqui a 6 meses. E ele ficava falando isso quase que todo dia. Mas eu lembro que eles nunca me falavam assim, essa etapa da obra tem que terminar tal dia, a etapa seguinte começa ao tal dia e termina tal dia. Isso nunca acontecia. E sabe o que nunca aconteceu também lá nas minhas primeiras obras? Elas nunca foram entregues no prazo. Todas as primeiras obras que eu participei, todas elas foram entregues atrasadas. E eu não quero que isso aconteça com você. Não cometa então esse erro. Obra tem que ter cronograma e você tem que saber quando começa e termina cada etapa da obra. E também, no cronograma da obra, você não tem todas as etapas da obra? E qual que é a relação entre elas? Isso é o que a gente chama da sua EAP, a sua estrutura analítica de projeto. E ela traz uma clareza gigantesca para você conseguir gerenciar muito bem a sua obra. Então cronograma de obra. Ai, Fabrício, a minha obra tem que ser com cronograma no MS Project? Não necessariamente, tá? Obras menores, você pode fazer até um cronograma físico-financeiro no Excel. O cronograma de uma obra, anota esse macete aí, ele tem que ser o mais simples possível e representando a realidade da obra. Vou contar um outro caso para você. Quando eu fui fazer obra de mineração, eu cheguei lá para ser o engenheiro de planejamento, responsável por uma equipe de 5 pessoas. E quando eu cheguei lá, tinha um técnico lá em edificações e ele era um técnico de planejamento. Ele tinha um cronograma lindo, maravilhoso assim no notebook. Se olhava, dava gosto. 5.000 linhas. Eu pegava esse cronograma, eu rodava na obra, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, não existia conexão. O cronograma era lindo no MS Project. Eu andava com ele pela obra, dava para amassar e jogar no chão, que não servia para bosta nenhuma. Deve aparecer um pi aí para você, tá? Porque eu acho que não pode falar isso no YouTube. Então, olha só, o cronograma no MS Project, ele vai te permitir mais possibilidades, né, de vínculos e tudo mais. Mas não se prenda a fazer um cronograma no MS Project, principalmente se você está atuando com obras menores, com obras pequenas, com obra de reforma, ok? Muito bem. Outra ferramenta que eu separei aqui para você é curva ABC. Vai gerenciar uma obra? Sua obra tem que ter uma curva ABC. Tá vendo que você não precisa de software? Por quê? Uma curva ABC ela é gerada a partir do orçamento da obra. Então eu falei que você tem que ter o orçamento da obra, agora você consegue gerar uma curva ABC. A curva ABC é lei de Pareto, é lei 80-20. E para que você tem que ter uma curva ABC? Para você fazer compras na sua obra com eficiência. Um engenheiro gerente de uma obra, você não tem tempo para ficar ali cotando todos os materiais, para ficar ali gastando tempo para ver onde que tudo está mais barato. Então, com a curva ABC, vai permitir você focar só nos itens da faixa A da curva ABC, te dando ali eficiência para fazer a gestão da sua obra. Olha que legal.
Vamos lá então. Aí você fala assim, pô Fabrício, legal eu ter a curva ABC. Muito importante para a sua obra, para fazer uma gestão nível profissional. Mapa de coleta. Ai, Fabrício, o que é um mapa de coleta? Olha só. Talvez a sua obra é muito pequena, você mesmo que faz as compras. Talvez você já está um pouquinho mais estruturado, então talvez você já tenha um comprador na obra, né, ou na sua construtora, ou um administrativo que também faz compras. O que é um mapa de coleta? Tudo que você tem que comprar na sua obra, por exemplo, eu tenho que comprar lá todos os porcelanatos. Então você tem lá 3 tipos de porcelanato mais um azulejo. Aí o que você faz? Você monta um mapa de coleta e manda ali para 3, 4, 5 empresas para cotar. O mapa de coleta ajuda você a descobrir onde está mais barato. E aí depois que você vai negociar prazo e condição de pagamento. Então tem que ter obrigatoriamente mapa de coleta. Então, se na sua obra ou na sua construtora você ainda não tem mapa de coleta, é para implantar ainda hoje. Acabou de ver esse vídeo, você vai implantar isso na sua obra. E agora, olha só. Então assim, legal, Fabrício. Tudo que eu for comprar, por exemplo, aço. Você vai comprar aço cortado e dobrado. Cara, monta o pacotinho lá com os projetos, entendeu? Se já tiver lá os resumos, coloca o resumo no mapa de coleta, manda para todas as empresas que fazem aço cortado e dobrado aí na sua região. E aí eles vão te devolver o seu mapa de coleta. É mais fácil de equalizar os preços. Te deixa mais eficiente para você saber onde está mais barato e já vai estar tudo equalizado. Agora olha que legal. Olha como que a gente está falando de gestão realmente profissional da sua obra e você vai gerenciar a sua primeira obra. Olha como que você tem que implantar tudo isso. O mapa de coleta já é para a hora de comprar. Cara, eu já preciso de comprar. Agora eu te pergunto, quando você tem que comprar? Uma coisa é a ação de comprar. Vai lá e compra o aço da obra. Agora, a pergunta, a estratégia que tem por trás é quando você tem que comprar. Então, olha que legal. Por isso que a sua obra vai precisar de um plano de aquisições. Ele é um documento de gestão obrigatório. Por quê? Nesse documento tem quando você vai precisar do material na sua obra. Isso é muito fácil de saber porque essa informação está lá no seu cronograma. Só que esse plano também, a gente faz uma engenharia reversa para você saber quando você tem que comprar. Por quê? Você não tem tudo à pronta entrega. Não é pegar o telefone e ligar, me manda aí 15 toneladas de aço, me manda aí 450 metros de porcelanato e é tudo à pronta entrega. Não. Tem coisas que têm prazo de produção, tem coisas que têm um prazo maior de entrega, porque às vezes vem de uma outra região do Brasil, né? E às vezes as fábricas, elas têm uma ordem produtiva. Então você não vai ligar na fábrica agora, por exemplo, quero 450 metros quadrados de um porcelanato 90 por 90, polido reticulado do modelo lá que eles têm. Eles, legal. Só que eu vou fazer aqui a sua ordem de compra e você vai entrar na produção daqui a 15 dias. E depois que eu produzir, eu preciso ainda de mais 10 dias para te entregar. Então, a hora que você vê esse prazo entre produção, pedido, logística, às vezes é 30 dias. Você conseguiu perceber o que o plano de aquisições faz? Ele te mostra a data limite de compra para não impactar no seu cronograma. Esse é o grande sentido de ter esse documento. Então, olha só, quando você tem essas ferramentas obrigatórias, a sua gestão de obra, ela fica muito mais fácil. A gente falou aqui, eu tenho o orçamento da obra para você cuidar do dinheiro, cuidar do custo e garantir que vai ter lucro no final. Você tem um cronograma na obra para que a sua obra seja entregue no prazo. Até porque, olha só, um mês a mais de obra é um mês a mais de tudo que você paga na obra. Então, um mês a mais de obra, você está tirando do seu lucro. Muito bem.
Aí a gente falou, por exemplo, de curva ABC, para você comprar com eficiência sem te tomar muito tempo ali, né, no dia a dia de gestão. Você não tem muito tempo para fazer a gestão da obra, né? São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, o engenheiro que gerencia uma obra, você não tem muito tempo para gastar em uma única rotina, tá? Então, a curva ABC ela te traz ganho de tempo. E aí, eu falei, por exemplo, do mapa de coleta, que é você já conseguir comprar bem, e eu falei do plano de aquisições, que é para você não perder o prazo de compra para não impactar no seu cronograma. Então, olha só, mais do que você ter um software de gestão, é você já conhecer essas ferramentas, implantar essas ferramentas para fazer a gestão da sua primeira obra com sucesso. E esse sucesso ele passa por você estar seguro, você estar confiante e você assim conseguir entregar resultado. Porque assim, cara, já vai ser um estresse danado, tá? Agora, esse estresse danado da primeira obra, você inseguro, você sem saber o que fazer e você meio perdido, caramba. Ao longo dessa minha carreira, tá? O que eu já vi de engenheiros desistirem de obra não foram poucos. E não estou falando só de recém-formado e tudo mais não, tá? Já vi engenheiros de todas as idades ficarem malucos em obra, desistir da obra e ter impacto também na saúde. Talvez o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas assim, deixa eu te contar aqui alguns exemplos. Olha só. Quando eu era engenheiro trainee, eu vi um engenheiro de 45 anos ficar estressado numa obra de mineração, de entrar num carro e sair correndo pela mineração afora, não respeitando limites de velocidade, que ele falou assim, eu vou embora agora, eu não fico mais aqui. Quando eu já era engenheiro de planejamento, eu vi um engenheiro gerente de obras que ele saía estressado das reuniões com os clientes e tudo mais, e ele quebrava telefone da obra, ele quebrava mesa, ele quebrava armário e tudo mais. Descontrolado. Quando eu era gerente da minha primeira obra, tá, ali jovem, tinha uma outra engenheira que ela também assumiu gestão de uma obra e ela não aguentou a pressão. Assim, ela chegou e falou assim, olha, isso não é para mim, eu não quero ficar, pediu demissão da empresa. E para fechar, aqui de exemplos ruins, tá? Mas é porque eu não quero que isso aconteça com você, ok? Tinha um engenheiro que ele ainda era trainee, ele não tinha gerenciado uma obra, tá? Mas ele queria, enfim, né? Quando a gente era trainee, a gente era treinado para no futuro se tornar um gerente de obras. Ele foi para uma obra no Rio de Janeiro e ele despreparado ali na gestão, em fazer parte ali da equipe de gestão, junto com o engenheiro gerente da obra, ele também pediu para sair. Então, o que você tem que fazer agora? Quais dessas ferramentas você conhece? Quais dessas ferramentas você precisa aprender? E aplica todas elas para fazer a gestão da sua primeira obra, independente do tamanho da sua obra. E aí depois você vem aqui me agradecer, tá? Escreve aqui nos comentários. Fabrício, caramba, velho, você me ajudou demais na minha obra. Se você não conhece essas ferramentas e você está precisando de ajuda, escreve aqui nos comentários também que eu vou responder ali um caminho para você ter contato a mais comigo e ter contato também com essas ferramentas de gestão. Combinado? Antes de fechar, se inscreve aí no canal. Conteúdo desse, se você não está inscrito ainda, você está perdendo outros ainda melhores do que esse. Combinado? Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.